Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estou aqui hoje com a nossa primeira live de 2022. Isso não é muito bom? Bem, antes de começar, quero desejar a todo mundo um feliz ano novo, um ano próspero, cheio de coisas positivas em sua direção, que você consiga fazer as coisas que você está elaborando aí, que você tenha saúde, que você também conheça pessoas maravilhosas e tenha coisas maravilhosas na sua vida nesse ano de 2022. Muita fé, muita saúde que a gente está precisando, né? Eu estou um pouquinho com essa vozinha, como vocês estão vendo, é meio nasal, porque eu estou saindo aí de uma gripe fortíssima que eu peguei. Então vou até pedir desculpa aí que durante a live vai surgir aqui um copinho de água, um lencinho, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos falar da Síndrome de Peter Pan. Minha convidada de hoje, terça-feira, nossa live Tintim por Tintim, com a psicóloga Maria Alice Almeida. Já já ela vai estar aí. Oi, Ilana, tudo bem? Então, síndrome do Peter Pan, complexo de Peter Pan, transtorno de Peter Pan, isso não é um problema mental, e sim um problema comportamental. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas o que deve ser isso? Essa síndrome ela é bem descrita aí nas literaturas por aquelas pessoas que são adultas, mas que insistem em se comportar como crianças, ou pior, como adolescentes, né? Não se prendem a compromissos, não assumem riscos, né? Você pode perceber também em alguns momentos que existem crianças que se comportam assim lá na infância, no início da adolescência, né? Meio que para chamar a atenção dos pais. Aí, ai, que bonitinho, né? Aquela criança que continua falando muitas vezes com aquela vozinha de neném e por aí vai. Mas é claro. Oi, Maria Alice, tudo bem? Mas é claro que ao longo da vida esse transtorno não faz nem bem para a própria pessoa e nem para quem convive com essa pessoa, não é verdade? E aí você vai começar a pensar, mas como assim? São pessoas que não param em emprego, que não querem se casar, que dependem emocionalmente dos pais para tomar uma decisão pequena ou grande que seja, ele está sempre ali dependendo. Às vezes não querem, não estão em relacionamentos, mas dizem casar eu não quero. Meio na contramão, né? Porque a lei natural das coisas é que você conheça alguém, entre num relacionamento mais sério, que você se case. Aí depois que você tenha filhos, né? Na grande maioria das vezes, essas pessoas também não querem ter filhos. Por quê? Porque tudo que remete ao compromisso está fora da agenda dessa pessoa, desse indivíduo que tem o complexo de Peter Pan. E aí você vai perguntar, mas será que isso é coisa de mulher e de homens? Sim, esse comportamento você vai ver, vai encontrar em mulheres e em homens, mas muito mais em homens do que mulheres. Ou seja, estamos vivendo uma sociedade moderna com as mulheres extremamente independentes e alguns homens com complexo de Peter Pan. Será que isso dá certo? Eu acho que não, né? É sobre isso que nós vamos falar já já, que a psicóloga Maria Alice Almeida vai entrar já já para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Tem gente que fala, isso aí é falta de amadurecimento, esse menino não amadurece nunca, essa menina não quer saber de nada da vida, não amadurece, não quer saber de ir para uma faculdade, nunca para emprego, tá sempre entrando numa empresa, daqui a pouco sai, entre outra e sai, tá sempre, e isso vai se propagando pela vida fora. Vamos chamar a Maria Alice para conversar com a gente? Peraí, ela já chegou. Oi, Maria Alice. Vamos ver aqui. Oi, Ilana. Deixa eu dar aqui um oizinho. Oi, Maria Olá, Alice, tudo bem? tudo bem, Moninha? Que prazer estar aqui com você novamente. Feliz ano novo! Feliz ano novo para todos nós. Para todos nós, estava aqui no início agradecendo, né, nossas amigas, nossas seguidoras e seguidores também, que a gente aqui tem rapazes e moças, né? Desejo que as pessoas tenham um ano próspero, com saúde, cheio de coisas positivas no caminho delas, né?
Só coisas boas nesse ano que se iniciou, só bênçãos. Sim, exatamente. Aí estava aqui fazendo a introdução do nosso assunto de hoje, que é o complexo de Peter Pan, né? O transtorno de Peter Pan. Estava falando que isso não chega a ser um problema mental, mas é um transtorno comportamental, né? É um problema comportamental. Ele não está catalogado como patologia, né? Ele está catalogado como síndrome. Sim. E foi em 1983 que um psicólogo deu um nome para essa síndrome, que muita gente chama de sem vergonhice, de preguiça, né? Mas Sim, tem um nome, síndrome do Peter Pan. sim, porque há muita O gente. som tá bom, Moninha? O som tá bom, tá bom, tá bom, tô te ouvindo Ah, bem. Oi, Duda, tudo bem? E aí eu estava falando aqui, né, que esse é um comportamento que se vê mais nos homens do que nas mulheres, né? sim, ele é mais comum nos homens, mas as mulheres, elas têm uma síndrome que ela se encaixa nessa síndrome do Peter Pan, que a das mulheres é a síndrome de Wendy. Doente. Então, ela é como se fosse o par perfeito do Peter Pan. Por quê? Quem tem a síndrome do Peter Pan é uma pessoa que não quer responsabilidade, não se firma nos estudos, nem no trabalho, quer tudo prontinho, né, na mão. Geralmente eles ficam na casa dos pais até a fase adulta e tem uma dificuldade muito grande para se desatar dos pais. Por quê? Eles não querem amadurecer, eles não querem responsabilidades. Então, eles querem que outras pessoas assumam aquela responsabilidade que é inerente às pessoas adultas, né? Claro, Pagar contas, lavar roupa, sim. passar a roupa, fazer a manutenção da casa, né? Então, eles ficam como se fosse um sultão sendo servido pelos pais. Sim. É incrível isso, porque você vê às vezes que o homem ele é casado, ele mora com a esposa, mas ele continua colado com a mãe, né? Aí não toma decisão nenhuma sem consultar a mãe antes. Essas coisas até acabam abalando o relacionamento numa fase adulta, né? E muitas vezes, esses homens que têm a síndrome do Peter Pan, eles procuram uma mulher que tem a síndrome de Wendy, que é aquela mulher que é cuidadora, que ela se sente como se ela tivesse obrigação de promover o bem-estar dos filhos, do parceiro amoroso, das pessoas. Então, eles procuram uma segunda mãe para cuidar deles, porque eles são imaturos, eles não conseguem se cuidar sozinhos, eles são inseguros. Então, eles precisam de uma pessoa para direcioná-los, uma segunda mãe. Sim, Enquanto eles não acham, né, essa pessoa para viver uma relação tóxica, porque não será uma relação saudável para nenhum dos dois. sim. Porque a mulher vai ser uma cuidadora Uma e o mãe. cara, e o cara vai ser cuidado, né? Ele vai ser o dependente emocional dela. Sim, Então não vai ser uma relação saudável. sim, e depois, pela lei natural das coisas, da vida, né? Essa mulher é casada, ela vai ter filhos, e aí vai ter o quê? O filho, o marido como filho para cuidar, como assim, né? Essas mulheres que têm a síndrome de Wendy, elas querem tomar conta dos filhos, do marido, querem direcionar a casa como se tudo dependesse delas. Elas se sentem importantes assim, promovendo o bem-estar. Então, elas cozinham, elas lavam roupa, elas passam, elas não deixam o filho fazer atividade nenhuma. Sim, Elas querem fazer tudo, elas querem servir o marido, às vezes elas põem até a refeição no prato do filho, sim. sabe? Já- Não deixam nem o filho se servir sozinho. Então, elas
não cortam o cordão umbilical dos filhos. Sim. E isso é muito ruim, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, né? No caso dos homens, que é a nossa, né? Que a gente está falando da síndrome do Peter Pan, você vê que isso é comum, né? Não é, é comum, tanto que eu tenho alguns estudos aqui nos Estados Unidos que já diz que essa síndrome tem aumentado muito nas últimas décadas aqui, né? E aí você vê aqui como é que você vai ter uma relação saudável com um homem que não quer assumir compromisso. Por isso que ele pula de compromisso em compromisso, de relacionamento em relacionamento, porque ele não assume nada, ele não cumpre o papel dele no relacionamento. Então, ele só vai parar se ele achar aquela mulher que vai ser a segunda mãe, Sim. que vai ser aquela relação que não é saudável, né? Uma relação completamente tóxica e abusiva para ambos os lados. Sim. Porque nem a pessoa, nem o homem, ele vai se desenvolver, e nem a mulher vai ser uma relação completamente tóxica. Sim. E o incrível é que às vezes você vê que é um comportamento que já vem lá da infância, às vezes da adolescência. Você vê que a criança está sempre se comportando, está mais infantilizada, às vezes está chamando para chamar a atenção de um pai, chamar a atenção de um professor na escola, ou de uma mãe. Né? Você vê que as crianças daquela faixa etária estão bem mais desenvolvidas e você já vê umas que ainda são mais infantis, eu acho, né? Não sei, aí não sei se é um certo ponto da vida isso é eliminado, esse comportamento, e elas conseguem viver uma vida legal, e outras não, né? Tem várias causas que levam a essa síndrome. Pode ser que a criança foi muito mimada, então ela se tornou assim medrosa, e ela se tornou com aquele medo de sair daquela zona de conforto, que é a proteção dos pais. E como ela foi muito mimada, ela não tem limites. Então ela não aceita os nãos da vida. Então eles querem tudo na mão. E eles ficam agressivos quando adultos, por exemplo, quando o pai já está com o saco cheio daquele filho em casa, que não paga as contas, que não colabora, que não faz nada. Aí o pai fala, não, eu não vou mais te emprestar o carro, eu não vou mais te pagar as suas contas. Alguns, eles exigem que os pais paguem até pensão alimentícia de filhos que eles têm. Sim. Né? E não pagam nem a pensão dos filhos. Então, delegam para os avós pagarem. E quando o pai chega para o filho e fala, eu não vou mais pagar suas contas, você já tem 30 anos, você já tem 25, você já tem 40 anos, você está na minha casa. O filho, ele se torna agressivo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o não da vida. Eles podem se vitimizar, chegar para os vizinhos e falar, olha, o meu pai está me pondo para fora de casa. Sim. A minha mãe não quer lavar minhas roupas, a minha mãe não quer me fazer comida, a minha mãe está me tratando como se eu fosse um estranho. Então, eles se vitimizam para manipular os pais. Sim. Porque não aprenderam os limites. E, por outro lado, também, pode ser uma causa também aquelas crianças, filhos de pais separados, né? Então, a mãe trabalha e delega o filho para a avó. A avó não coloca limites. O filho vai passar o fim de semana. Congelou um pouquinho a imagem da Maria Alice. Já já ela volta. Gente, Maria Alice, está ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, porque tinha congelado sua imagem. Aí fala. Aí vai passar o final de semana, você tá falando, né? Então, o filho vai passar o final de semana com o pai separado, o pai também não coloca limites, porque é só um fim de semana, então ele não quer que o filho vá falar mal dele para a mãe, aí ele é o bonzinho, e o filho vai crescendo sem regras, sem limite.
não sabe onde vai chegar. Manipulador, né? E muitas vezes, esses filhos, eles podem ter comportamentos antissociais na adolescência, podem se envolver com substâncias químicas, podem se envolver com álcool, porque eles não têm limites. Então, eles acham que pode tudo, tudo é uma aventura. E, às vezes, outros casos, quando os filhos são largados e eles sentem que não têm atenção, eles podem, tipo, se envolver com drogas e álcool como uma forma inconsciente de chamar atenção para os pais protegê-los, para os pais olharem para eles. Sim. Porque como eles estão largados, ninguém dá limites, ninguém chama atenção, ninguém fala nada. Às vezes o pai e a mãe dão um tablet para o adolescente e fala, olha, fica lá, se quiser comer, pede um iFood, mas me deixa aqui quieto, sabe? Não quer saber da responsabilidade de ser pai e mãe. Sim. Aí, muitas vezes, o adolescente vai partir para as drogas, substâncias químicas, né, para álcool, como uma forma inconsciente de dizer, me ajuda, Estou aqui, me proteja de mim mesma, pedido de sabe? ajuda. É. Olhe para mim, olhe o que eu estou fazendo comigo. Às vezes pode ser uma forma inconsciente de pedir socorro também. Sim, São várias causas, Moninha. sim, sim. E o triste disso, né, é que muitas vezes essas pessoas passam sua vida jovem, né, pós-adolescência, aí entra na vida adulta, e fulano não quer saber de nada, ele não quer trabalhar, é vagabundo, é preguiçoso, né? Aí começa a vir aqueles rótulos pejorativos que também já não ajuda, né? Quando na realidade o que essa pessoa mesmo precisa de uma ajuda profissional para poder se reorganizar emocionalmente, não? Sim, a pessoa precisa, antes de tudo, perceber que existe algo errado, que aquilo não é normal. Eu acho que muitas vezes os pais conseguem consertar quando percebem, quando olham para o filho e percebem, mas muitos só vão perceber quando já perdeu o controle total. Sim, Então, aí já fica mais difícil, porque é muito mais fácil você ensinar um filho a seguir regras e lidar com a frustração quando ele é uma criança. sim. Quando ele é um adulto, ele já fica agressivo, né? Então, ele já não sabe. Então, é mais difícil você colocar limites num adulto do que numa criança. Sim. Então, o primeiro passo é assumir que tem uma coisa errada, que a pessoa não para num trabalho, não termina um estudo, não termina nada, né? A pessoa procrastina, começa e não termina. Sim. Tudo que ela vai fazer, o curso, ela vai e não termina. Um relacionamento, ela não fica naquele relacionamento, ela vai pulando. Então, tem que descobrir quais são as causas que estão levando para aquele caminho. Até porque, E Maria Alice, quando a gente fala de relacionamento, seja uma mulher ou seja um homem, você conhece a pessoa, né? Começa a namorar, aí daqui a pouco fica noivo, e tudo isso vai requerer responsabilidade, né? Vai requerer compromissos de você estar naquele dia, na hora certa, no lugar certo, que você precisa economizar um dinheiro para comprar uma geladeira, ou para fazer um plano qualquer, um plano de viagem, uma pós-graduação, uma coisa. Ou seja, não dá para chegar na vida adulta se comportando dessa maneira como um adolescente, como se tivesse todo o tempo da vida pela frente, que não tem, né? Aí a pessoa que está no relacionamento não aguenta. Esse cara não quer nada, essa menina tem muita voada, aí não quer compromisso, vou sair dessa. E quando vê, a pessoa tem essa aí, entra, sai de relacionamento, ninguém nunca tá bom para ele, né? Ou para ela, né? E no trabalho também, a pessoa, para seguir uma carreira, ela precisa de ter compromissos, né, com o horário. A pessoa tem que aceitar as regras da empresa. A pessoa não pode ser instável e agir impulsivamente e pulando de um emprego para o outro quando recebe
uma bronca quando recebe uma tarefa que ela não concorda. Então, ela prefere sair daquela empresa e pulando, pulando, e às vezes nem arruma mais emprego, porque não tem nem currículo, né? Não tem histórico, fica uma pessoa completamente solta, como se fosse uma criança birrenta, Sim. daquelas crianças mimadas, que querem tudo e não aceitam quando o pai fala não. Essas crianças se jogam no chão e fazem birra. É esse tipo de adulto, só que em vez deles se jogarem no chão e fazer birra, eles manipulam, eles se vitimizam, eles distorcem completamente a história A culpa é e sempre do vão... outro, né? Nunca é dele. A responsabilidade do mal feito não é dele, é do outro, né? Sempre é o outro que é o culpado, e ele é sempre a pessoa certinha, ele sempre é o merecedor de tudo, e os outros têm a obrigação de dar tudo para ele. Incrível isso, né? É Incrível. incrível, mas isso os pais, eles têm, eu acho que as pessoas, para se tornarem pais, eles deveriam amadurecer primeiro, Sim, porque tem muitos pais adolescentes que têm os filhos e depois eles querem se tornar amiguinhos dos filhos. sim, E não existe aquela posição de hierarquia onde a pessoa sabe que é o pai, é a mãe. Você tem um relacionamento legal com seus filhos, mas existe o posicionamento de mãe e de pai. sim. Você não é um amiguinho. Então, tem que existir as regras, né? Tem que orientar, tem que ter limites. Sim, Então, os pais, eles têm que orientar os filhos para a vida. sim. Por exemplo, eu me lembro, quando a minha filha tinha uns 7, 8 anos, ela chegou e reclamou que uma criança havia batido nela. Aí ela chegou para mim chorando. Mãe, o menino me bateu. Aí você não vai fazer nada? Aí eu falei, não, você vai fazer. Eu não posso fazer por você. Você vai lá, volta lá e devolve o soco que ele te deu. Você se defenda. Sim. Ah, mas isso e aquilo. Eu falei, não, você vai lá, você não vai chorar. Então, a minha filha se tornou independente. Por quê? Isso é um exemplo. Se você pega a criança toda vez e a defende, abraça e chora junto, ai, coitadinho, você vai criar um adulto fraco, dependente dos pais, dependente de outra pessoa para fazer as coisas para ele. Sim, Você tem que delegar tarefas. Você está passando uma roupa, falar para o filho, olha, eu vou passar, mas você vai guardar. sim, Eu vou cozinhar, mas você vai lavar a louça. sim, E se o filho não fizer aquele combinado, aquela tarefa, o pai e a mãe não devem fazer a tarefa por ele. sim, Porque ele tem que aprender desde pequeno que são regras e que ele tem que obedecer regras. E isso não é a pessoa ser ruim, isso é a pessoa orientar o filho para a vida, porque a vida é assim. A vida é cheia de nãos, é cheia de limites. Então, o filho, você tem que orientá-lo para que ele não sofra. Porque o cara que tem essa síndrome do Peter Pan, ele sofre muito, porque ele se sente incapaz, inseguro, ele tem medo do mundo, tem ansiedade, inconscientemente. tem ansiedade também por conta disso, né? Enfim, Sim, é exatamente o que eu ia te perguntar, né? Como é que um pai e uma mãe, quando identifica isso, né? O que esse pai e essa mãe pode fazer para resetar, né, esse comportamento, para voltar com esse comportamento de uma maneira que é aceitável, né? E isso que você falou, é botar limite, né? É falar, não, se o colega bateu, você vai lá, você que se vira, eu não vou lá resolver para você, né? e quando já é um adulto que retorna para a casa dos pais por algum motivo, ou porque não casou, ou porque retornou, os pais têm que fazer ele
pagar despesas, ajudar nas despesas, Sim, porque tem que ter obrigações. sim, Mesmo que os pais não precisem, ele tem que pagar o que ele consome, ele tem que ajudar na manutenção da casa. Por quê? Se ele quiser fazer as regras, então ele vai morar sozinho. sozinho, exato. Ele tem que ter uma hierarquia, porque senão o filho vai mandar no pai, não vai haver hierarquia, vai virar uma bagunça e vai fazer mal para o filho. Sim, sim. Então hoje a gente aprendeu que esse comportamento não é um desequilíbrio químico do cérebro, é uma coisa comportamental, né? É aprendida, é Aham, aprendida. E pode ser desaprendida, mas só que quando já é adulto fica pior, né? Fica mais difícil, sim, porque já criou raízes, a pessoa já criou aquele medo da responsabilidade, já se condicionou a ter pessoas que fazem tudo para ele, sim. e aí ele vai achar que ele merece, porque até aqui foi assim, ele não conhece o outro lado e nem quer conhecer, É, porque é muito cômodo. é um comportamento tão disfuncional que imagina, ah, ok, minha mãe, e aí um dia essa mãe morre, essa pessoa vive como? Vai arranjar uma Não, mulher que seja a mãe dele, não esposa, né? mas não acha, hoje em dia não É, acha, né? é, Porque era eu exatamente isso que eu ia espero que falar. não ache. Porque eu estava lendo aqui antes da nossa live, né, preparando o material, eu estava lendo que aqui nos Estados Unidos já está sendo apontado que os números de homens com esse distúrbio comportamental têm aumentado ultimamente. Eu falo, gente, incrível isso, porque aqui nos Estados Unidos as mulheres conquistaram a independência tão antes de nós, mulheres brasileiras. Como é que esse pessoal vive aqui? Não é? Como é que se relaciona? A palavra é essa, né? Como é que você se relaciona com uma pessoa dessa sociedade que a mulher é extremamente independente, né? Que dá conta de tudo, que está ocupando todos os espaços da sociedade, de uma maneira geral, e aí um cara desse que, em vez de uma esposa, procurando uma mãe, não acha, né? Vai ficar sozinho. Porque muitas vezes as mulheres trabalham fora e elas se sentem culpadas, porque elas inconscientemente elas acham que a função delas é ser mãe. Sim, Então, quando elas vão trabalhar fora, que elas deixam o filho na creche, ou com uma babá, ou com outra pessoa, o momento que elas têm com os filhos, elas não querem colocar limites, porque disciplina. elas acham que ele vai ficar triste, então elas mimam e não deixam a criança crescer. E além do que, tem muitos pais narcisistas que eles têm filhos, mas eles não querem que o filho cresça. Por quê? Porque eles querem se sentir poderosos. Sim, Então, eles querem que o filho fique cada vez mais dependente, até para jogar na cara do filho. Olha, você depende de mim. sim. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu sou poderoso, você não. Você depende de mim. Então, os pais, às vezes, usam os filhos Sim, para se empoderar, sim. porque eles são narcisistas. Então, aí, quem precisa fazer a terapia também são os pais. Não é só os filhos que ficam com as sequelas. Os pais também precisam fazer a terapia. Ou seja, isso se torna um problema familiar, né? Então, o pai tem a mãe, tá todo mundo envolvido nisso, né? Sim, Incrível, todos. incrível, incrível. Isso é muito bom a gente falar, porque às vezes a gente conversa sobre determinadas coisas e sempre que existe uma normalidade qualquer comportamental, né, na vida de um filho, seja lá o motivo que for, toda a família acaba sofrendo as consequências, né? Porque isso desalinha, né, a família, né? Porque aí às vezes você é uma família que tem dois filhos, em que um é completamente dependente, segue aí o rumo da vida normal, e você tem um outro
que é assim, independente, que tem a síndrome do Peter Pan, aí começa a gerar aquelas comparações. Mas o seu irmão já está tão adiantado. Mas a sua irmã, olha que vergonha. E isso não ajuda também, né? Porque. Não, não ajuda em nada você ficar comparando, porque isso não vai pôr limites na pessoa. A Sim, pessoa só vai adquirir os limites quando você delega para ele as regras da casa, desde pequeno, né, de preferência, e no adulto também você colocar as regras e exigir que ele faça as obrigações dele, porque imagina, uma pessoa estranha vai entrar na sua casa e você vai fazer tudo para ela? é, Não, né? é. Uma coisa que eu achei Qualquer pessoa tem que dividir, né? claro, Tem que haver uma divisão de tarefas, porque a pessoa tem que crescer. sim, Então, isso não é você tratar mal o seu filho, não é você estar fazendo mal a ele, você está fazendo um bem, porque a criança vai crescer sabendo que tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas, tem que crescer na empresa para criar uma família, tem que constituir uma família, tem que viver sozinho, tem que voar sozinho, né? Porque senão aquele filho vai ficar embaixo da asa dos pais até quando? Até os pais morrerem? sim. E Você, aí, como que ele vai fazer? você sabe, Maria Alice, que enquanto eu estava falando sobre esse assunto, eu fiquei intrigada. Por que mais os homens do que as mulheres, né? Porque a gente, principalmente no Brasil, a gente vive numa sociedade tão machista, né? Que os homens. Incrível isso, né? Que os homens são todos poderosos, são eles que controlam tudo, que a mulher não tem que dar muita opinião. Nós ainda somos uma sociedade muito machista, e eu te confesso que eu fiquei intrigada quando eu olhei que esse comportamento atinge mais os homens do que as mulheres, né? Aí eu fiquei pensando, será que é uma coisa, sei lá, genética? Ou será que ou é a mãe, né? Que. Eu acho que a responsabilidade é da mãe, sim, por quê? Vamos imaginar um executivo, uma pessoa que tem um maior poder numa empresa, uma pessoa, um marido assim. Quando ele chega em casa, ele não faz nada. Sempre tem uma pessoa que vai fazer tudo para ele. Sim, Então, o filho já tem aquele modelo, enquanto que a filha vai ter o modelo da mãe, que está fazendo tudo, está levando o cafezinho, está levando o uísque, está levando o chinelo dele, está fazendo tudo para ele, mesmo que essa mãe trabalhe fora. Aí ela vai fazer o jantar e depois ela vai lavar a louça. E sim, ela não vai pedir para o filho lavar, ela vai pedir para a filha. Sempre é a filha, se tiver uma filha, né? sim. Então, ela sempre vai poupando os filhos. E isso é errado, porque tem que ensinar os filhos que eles têm obrigação deles. Lavar a louça, tanto é para menina quanto para menino. Passar a roupa, da mesma forma que uma mulher aprende a passar, um homem também pode aprender a passar. Da mesma forma que uma mulher aprende a cozinhar, o homem também pode aprender e às vezes cozinha até melhor. Então, todos têm que ter as suas tarefas dentro de uma família e ter a sua responsabilidade, né? Mesmo que a pessoa não queira lavar uma louça, mas então vamos ajudar numa despesa, pagar uma pessoa para ajudar a lavar a louça, Sim. né? Porque É também é responsabilidade. incrível como esse relacionamento, né, entre os componentes da família acaba que corrobora com que dê tudo certo ou que se haja um transtorno ou um distúrbio qualquer. Muito, muito interessante isso, né? Porque muito comum falar, ah, é criança, criança não entende nada, não está nem percebendo, tá assim, né? A criança, ela percebe mais pelo exemplo dos pais, né? Sim, Fica no inconsciente, que é quando a criança está se formando, né? sim, Então, tudo que você aprende na infância, mesmo que você não lembre, aquelas experiências estão todas guardadas no teu inconsciente. sim. Então,
Se você foi criado numa redoma de vidro, você tem medo do mundo. E Sim, você não sabe por que você tem aquele medo do mundo, sim, sabe? Quando você foi criado, largado, sem ninguém olhar o que você está fazendo, sabe? Você também se sente perdido, porque você não sente que você está sendo direcionado. Você se sente sem um objetivo, sem um direcionamento, porque a criança precisa de um direcionamento. Você já reparou que tem muitas crianças que vivem se machucando? sim, E aí falam, nossa, mas esse menino toda hora está machucado, toda hora tem que levar no hospital. Talvez essa criança só receba atenção quando ele se machuca. sim, Então, inconscientemente, ele cai, inconscientemente, ele se corta, inconscientemente, ele se machuca e chora e fica doente. Por quê? Aquela é a forma dele se fazer presente para os pais. Porque muitos pais, eles têm os filhos, mas eles não enxergam os filhos. sim, não cuidam, né? Não. Eles põem os filhos no mundo, mas aí eles dão um tablet para o filho, pedem um iFood e se vira. Não querem saber nem que ano que o filho está na escola. Então, esse adulto ele vai se formar com uma deficiência familiar. Sim, Então, ele pode criar várias síndromes, né? sim, Desde a do Peter Pan até outras, sim, porque ele não tem um modelo, ele não tem uma estrutura familiar. sim, sim. Isso é muito legal. Muito legal da gente ter trago esse tema hoje, porque a gente sabe que a sociedade está em constante mudança, né? É, as mulheres estão cada vez mais independentes, os homens estão se readaptando a esse novo modelo, né? Essa que é a realidade. Nós estamos vivendo um modelo moderno de vida, né? E a gente vê que eu tenho alguns homens que estão em relacionamentos, não querem compromissos, ou que não aceitam quando existe uma ruptura desse relacionamento. Então, tudo isso são coisas comportamentais que, se a gente for olhar lá atrás, né, tem muito da relação familiar nesse comportamento, né? Sim, porque tudo diz respeito a você entender que a vida vai te dizer não. Então, quando que a vida vai te dizer não? Quando terminar um relacionamento e a pessoa tem que aceitar que terminou. Sim, Quando a pessoa tem que sair da casa dos pais, a vida está te dizendo um não. E a pessoa tem que aceitar que tem que sair da casa dos pais, porque já é um adulto e tem que viver a vida dele. Que sim, a mãe não é uma empregada dele. sim, E o pai não tem que pagar as contas dele porque ele já é um adulto. Então, tudo isso ele tem que ser ensinado a ouvir o não da vida para ele lidar com a frustração, porque vai fazer bem a ele. sim. Porque se você dá tudo na mão, a pessoa nunca vai saber se virar sozinha, né? Exato, exato, exato. A gente hoje está deixando um recado aqui bem legal para as mães, para os pais que têm crianças ainda na infância, na pré-adolescência, na adolescência. A gente sabe que na adolescência as crianças mudam muito, né, os comportamentos, mas é bom ficar atento também a esses detalhes. E é para você ter depois, mais lá na frente, um adulto saudável, um adulto independente, um adulto que vai poder se relacionar com outros adultos de uma forma sadia, né? Que vai poder entrar no relacionamento com uma namorada, um namorado, e na hora de dizer, olha, não quero mais, eu não amo mais você, não quero mais você, ok, essa pessoa saber receber aquele não, saber continuar a vida, né? Porque a gente tem visto uns comportamentos bem translocados, que você fica, meu Deus, por que essa pessoa se comporta assim? Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas já estão dando os sinais, já vem se comportando assim, lá desde a infância, né? Desde a adolescência, desde a idade jovem. Então, não é de uma hora para outra, né? E eles manipulam, né? Eles Sim, começam manipulando os pais e depois eles manipulam as pessoas, porque eles fazem como que um modelo, né? sim, Então, vão manipular nos relacionamentos,
Só que nos relacionamentos, as pessoas, os parceiros não se deixam manipular, a maioria, né? Sim, Então, por isso que eles não têm uma instabilidade emocional de ficar com uma pessoa, sim. porque é difícil achar quem vai querer uma pessoa que não tem responsabilidade, não tem um emprego, não paga suas contas, né? Não faz Que nada depende, de um adulto. Quem vai querer? Quem vai querer? Só uma pessoa que tem uma deficiência, outra síndrome, que esteja procurando por um filho para cuidar. Aí pode ser que encontre esse tipo de hoje, pessoa, mas é difícil. né? Você tá. Imagina eu casada com um cara, e fala, ah, vamos fazer uma obra aqui em casa. Não, peraí, que eu vou perguntar pra minha mãe antes, né? Ah, eu vou, acho que vou planejar para ter um filho. Ah, minha mãe falou que não é um bom momento de ter filho, né? E pior, que a gente fala assim, parece engraçado, mas é engraçado, mas é trágico, né? Porque imagina um homem, às vezes, adulto, que você. Eu não tô me lembrando o nome agora, cara. A gente tem um programa de televisão aqui que chega a doer de assistir. Que é exatamente isso. Chega a doer, porque são mulheres que, que vivem com as mães coladas. Tem uma que ela casou, olha isso, casou, e aí levou a mãe para cá, para morar com ela. E na hora do parto só podia entrar a pessoa. Ela queria que entrasse a mãe, não o marido, para ver o neném nascer. Olha isso. São várias assim, famílias. Aí tem uma outra que elas vestem a mesma roupa, elas tomam banho juntas. É tão doentio que elas enchem a banheira de água, uma toma banho, depois a outra toma banho logo depois da outra. E eu falo, meu Deus, que dependência emocional é essa? Incrível. Sim, Eu vou procurar o nome. a culpa é da mãe. A culpa é da mãe que não cortou o cordão umbilical do filho. Porque muitas pessoas têm filho justamente para isso, para deixar aquela pessoa, aquele filho, dependente dela, para que ela se sinta poderosa. Olha, Então, vamos aproveitar para falar do seu livro que fala disso, né? Minha mãe me odeia. Minha Mãe Me Ama, Me Odeia fala das mães narcisistas, né? São pessoas que têm uma patologia que se chama transtorno de personalidade narcisista. E quando essas mães, essas mulheres, né, que têm essa patologia, elas se tornam mães, elas são aquelas mães que acabam com a vida dos filhos. Por quê? Elas elegem um filho como o dourado e um filho como o bode expiatório. Então, só que elas manipulam a todos, colocando uns contra os outros. E Sim. isso, os filhos, eles sofrem muito porque a figura da mãe, ela é vista como sagrada e ninguém pode falar nada. Então, os filhos acham que o problema é deles. Muitos chegam a atentar contra a própria vida. Por isso que eu escrevi esse livro e tem ajudado muitas filhas e muitos filhos. Como é que é o nome mesmo? Minha mãe me ama e me odeia, é isso? Minha Mãe Me Ama, Me Odeia. Inclusive tem na versão em inglês, em Nova York, que dá para comprar com a versão. Sim. Então, gente, nossa live do transtorno de Peter Pan, do complexo de Peter Pan, está chegando ao fim. Mas antes de a gente ir embora, a Maria acabou de falar do livro, está na Amazon, Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, e o outro é Psicologia, não é? Psicologia no dia a No dia. dia a E dia. esse mês eu tenho uma novidade, eu vou estar lançando um livro direcionado aos pais dos LGBTs. Ai, que legal. Então, para orientar os pais e familiares como que lida com uma pessoa LGBT quando está na família. Quando é o seu filho, quando é o seu irmão, quando é um familiar seu. Então, até mais uma semana ou duas já estará lá disponível na Amazon. Ou seja, na nossa próxima live, sem ser a próxima terça, a outra, a gente já vai ter livro novo para falar dele aqui, né, Maria Alice? Com certeza, Moninha.
E olha, eu quero falar para as pessoas que nos acompanham que esse ano eu e a Maria Alice separamos uns temas aqui bem interessantes para a gente trazer, falar, tirar dúvidas. Quero dizer às pessoas que nos assistem que a gente precisa que vocês participem, que deixem ideias aí para a gente, que façam perguntas. E aqui na live, quando tiver alguma dúvida, quiser contar um caso seu, para ficar à vontade, né, Maria Alice? Muitas perguntas, né, são temas das próximas lives, porque ajudam, né, a gente pensar nos temas, Sim, sim. contribuem muito. Sim, sim. E também eu quero falar o seguinte, que aqui no Morinha Chá Comigo, a grande maioria, né, que vem aqui nos assistir são as mulheres. E são mulheres, assim, de uma idade, que eu falo uma idade especial, né? Que são as mulheres entre 35 e 50, 55 anos. Então, meninas, me digam aí que assunto vocês gostariam que a gente abordasse aqui, eu e a Maria Alice, né? Claro que no aspecto emocional e psicológico da nossa vida, né? A gente vai fazer uma live aí, né, Maria Alice? Para falar dessa fase também que a mulher mais madura passa, que é quando vem chegando a menopausa, e aí também chega a época de se aposentar, né? Tudo isso mexe muito com a nossa rotina, né? Porque são anos e anos e anos naquela batida de trabalho, né, Maria Alice? E Mexe com o emocional, né, mexe até com os hormônios. sim, com a autoestima também. Então, nós vamos falar sobre esse assunto também. E muitos outros. Então, vocês fiquem ligadas. Maria Alice, mais alguma coisa? Só te agradecer, Moninha, um prazer estar com vocês sempre e convidar o pessoal para conhecer meu canal no YouTube, Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida, que lá tem um monte de vídeos com vários temas que podem ajudar as pessoas em alguma coisa. Sim, sim. Viu, gente? Então, ó, corre lá no YouTube da Maria Alice. Maria Alice Almeida, Psicologia do Cotidiano. Maria Alice, muito obrigada. A Um gente vai se beijão, falando. Moninha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, é isso. Nossa live está chegando ao fim. Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, desejar a vocês um feliz ano novo, que 2022 seja um ano repleto de saúde, de muito amor, que eu sempre falo. Sem amor na nossa vida nós não somos absolutamente nada, pelo menos eu, meu bem, sem amor eu não vivo. Seja do meu filho, do marido, da família, dos amigos. A gente precisa de muito amor, de muita empatia ao próximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Chá comigo, eu vejo vocês por aí. Da próxima vez eu vou estar melhorzinha, uma voz melhor, porque hoje realmente eu tô um pouquinho caidinha, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. E não esqueça, deixe aí sua sugestão, se você tiver uma perguntinha, um caso para contar, deixa aí pra mim, tá bom? Tchau, tchau.